Bora resolver o nosso jogo dos 4 erros? Então, pessoal, como combinado, vou lançar um videozinho para vocês observarem o que foi feito de forma equivocada e que é necessária a retificação da escritura pública. Se você não acompanhou o meu feed, volta lá, pausa esse vídeo, volta no meu Insta, procura o post onde eu falo sobre o caso prático de escritura pública de inventário, partilha e sucessões. E aí sim, volta e continua assistindo para que você consiga acompanhar e entender bem certinho o que aconteceu. Primeira coisa, é bom lembrar que, por mais que seja uma escritura pública, é imprescindível que ela seja acompanhada por um advogado e que esse confira todos os atos ocorridos nela, para que, no momento em que for apresentado lá no registro de imóveis, não haja necessidade de devolução e retificação, ok? Então, eu já estou aqui com o meu caso prático, tá? Que eu lancei aí no feed. E o que acontece? Esse caso prático é, como eu falei, de uma escritura pública de inventário, partilha e cessão onerosa. Para começar, a gente sabe que numa mesma escritura pode ter mais de um ato, né? Aqui a gente teve a transmissão da herança e tivemos a cessão onerosa, tá? Então é possível, é uma forma mais rápida até de caso solucionar aí algum problema de transmissão, para encurtar algum caminho, fica muito mais prático, tá? Então já fica essa primeira dica. Segundo, vamos entrar então aí na análise minuciosa da escritura do José, né? Do José que faleceu. Começamos então pelas pessoas que compareceram no ato, né? Nós temos aí 2 irmãos de José, que é o Mateus e a Lúcia, né? A qualificação do Mateus foi ok. E a Lúcia, nós tivemos a informação de que ela era representada pela sucessão, porque ela faleceu posteriormente ao José, mas estava falecida no momento em que estavam lavrando a escritura. Então aí a gente chama de herdeira pós-morta. Como ela é uma herdeira pós-morta, constou que ela está sendo representada pela sucessão, que são os 2 filhos dela, Amanda e Bruno. Nesse caso, está certa a qualificação dela, porque qualificaram a Lúcia de forma correta e aí mencionaram que ela estava sendo representada. Agora, fazendo um parêntese, prestem atenção quando vocês estão com algum herdeiro pós-morto, porque na escritura pública precisa constar a qualificação desse herdeiro pós-morto, precisa figurar ele como herdeiro e não diretamente os filhos, a sucessão ou muito menos o espólio. Então preste atenção, porque é importante esse item. Se caso constar de forma errada, pegue para retificar, certo? Nosso grande problema começa na qualificação do inventariado, do José, né? Quando você está identificando o falecido, que tem que aí constar todos os dados pessoais dele, data de falecimento, e nessa escritura foi mencionado que ele não tinha descendentes e nem cônjuge ou companheira. Porém, aí nós paramos e começamos a pensar, porque foi dito que abriu a sucessão colateral. Aí a gente sabe que antes dos colaterais nós temos os ascendentes, e nesse caso não foi mencionado em nenhum momento em que os pais do José eram falecidos, e é obrigatório que isso seja informado na escritura pública. Aí, primeiro item da nossa nota de devolução seria retificar para mencionar se os pais de José eram falecidos e comprovar a data do falecimento, para que seja possível abrir a sucessão para os herdeiros colaterais. Caso contrário, a gente sabe que quem herdaria seriam os ascendentes, né? Então, esse foi um grande erro. Continuamos aí para o nosso segundo erro, foi no momento em que foi feito os pagamentos, no item dos pagamentos. Mateus recebeu 50% do imóvel inventariado. Não foi mencionado a título de que ele estava recebendo. E sempre tem que constar a razão do pagamento, que está lá no nosso Código de Processo Civil.
Nesse caso, teria que ter constado que Mateus recebeu por legítima fraterna e não mencionaram. Então, vai ter que ser retificada para constar que é por legítima fraterna que Mateus está recebendo 50%. Então, aí vai o nosso segundo item da nota de devolução. Nosso terceiro item é de um grande erro cometido, porque nessa parte de pagamento, eles pagaram 50% da fração do imóvel para Amanda e Bruno, cada um recebendo 25%. E pularam a parte da Lúcia, da mãe da Amanda e do Bruno. Então, nesse caso, houve um erro de pagamento de sucessão, né? E também não foi observado o princípio da continuidade dos atos. Aqui, quem deve receber 50% do imóvel, primeiramente é a Lúcia, tá? Para posteriormente, no inventário da Lúcia, Amanda e Bruno receber a fração que cada um deve receber. Temos uma hipótese de que, se Lúcia possuía só um imóvel, que fosse esse que estava sendo partilhado, de também fazer o inventário da Lúcia nessa mesma escritura, o que a gente chamaria de inventário cumulativo, né, conjunto. Então, nesse caso, como não foi feito o inventário junto, está sendo inventariado só os bens do José, quem deve receber é a Lúcia, 50%, e não a Amanda e o Bruno. Então, essa foi o nosso terceiro item da nota de devolução que nós pediríamos para retificar, para constar o pagamento da fração de 50% do imóvel para a herdeira colateral Lúcia por legítima fraterna, tá? Seguimos aí para o nosso quarto item da nota de devolução, no momento em que Mateus cede onerosamente para Cristiano a fração de 50%. Nesse item, tá certo, o Mateus pode ceder a sua parte para o Cristiano, só que é obrigatório que mencione na escritura pública o ITBI, né, que é o imposto que incide nesse ato, se ele foi pago, e a avaliação municipal do imóvel, porque nós sabemos que quando se trata de cessões onerosas, há a avaliação municipal, e é necessário que conste na escritura, o que não foi feito. Então, nosso quarto item da nota de devolução seria para pedir para retificar, para constar a avaliação municipal do imóvel e se o imposto, o ITBI, foi pago, tá? Então, esses foram os nossos 4 erros encontrados aqui nesse caso prático e que são erros bem comuns de acontecer, então é necessário que vocês prestem atenção. Eu vou fazer uma semana só de inventário extrajudicial, porque tem muitas coisas que a gente analisa e que tem requisitos obrigatórios. Aqui foi só um caso, mas eu prometo que vou fazer essa semana. Vai ser bem interessante, tá? Tanto da parte de direito sucessório, quanto da parte de direito notarial e registral. Então, me acompanhem, tá? Por hoje é só. Se ficou com alguma dúvida, alguma questão, me manda aqui, comenta aqui no vídeo ou me chama no direct que a gente conversa, tá bem? Então, hoje é só. Fiquem aí com o restinho de domingo maravilhoso para vocês e um início de semana também muito maravilhosa. E até mais!